Tá chegando reforço, mudança no elenco e até olheiro europeu de olho nas promessas. O clima no Vasco da Gama é outro depois da goleada sobre o Santos no Morumbi, e não é exagero dizer que o torcedor acordou com um sorriso estampado no rosto nessa semana. A vitória foi daquelas que renovam a esperança e reacendem a confiança não só da torcida, mas também do próprio elenco, que começa a mostrar sinais claros de evolução dentro e fora de campo. E é nesse embalo que o time já se prepara para o próximo desafio contra o Juventude, um confronto que promete ser decisivo não apenas pela briga na parte de baixo da tabela, mas também por tudo que está em jogo a curto e médio prazo. Com a vitória sobre o Santos e o empate entre Vitória e Juventude, o Vasco conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento, alcançando os 19 pontos e assumindo a 16ª colocação. E tem mais. Se vencer o Juventude no duelo atrasado desta quarta-feira, o gigante da colina pode dar um salto importante na tabela e ultrapassar dois concorrentes diretos, Santos e Corinthians, chegando aos 22 pontos. A conta é simples, além dos pontos somados, o Vasco passaria a ter mais vitórias do que o clube paulista, o que garantiria essa subida graças ao critério de desempate. Se isso acontecer, o Vasco pode dormir na 14ª posição, colado em times como o Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro. A diferença para o 10º colocado, que hoje é o Ceará, cairia para apenas 3 pontos. Tudo isso com um jogo a menos, já que a partida contra o Bahia segue sem data definida. O bom momento dentro de campo, porém, vai além da tabela. O que se viu nos bastidores da goleada contra o Santos mostrou um elenco leve, motivado e unido. O ambiente no vestiário parece ter mudado radicalmente. Fernando Diniz, conhecido por seu estilo intenso e humano, tem sido peça-chave nessa transformação. Conversas diretas com os jogadores, clima de descontração, música rolando solta e um espírito de grupo que não se via há tempos. Tudo isso vem fazendo diferença e se refletindo no desempenho dentro das 4 linhas. Não é por acaso que o Vasco aplicou uma das suas melhores atuações do ano justamente nesse cenário de reconstrução interna. Só que enquanto o time colhe os frutos de uma grande vitória, a diretoria trabalha nos bastidores para resolver 2 assuntos importantes: reforços e saídas. E aí, amigo vascaíno, as notícias são quentes. Começando pela joia da base, o atacante Ryan, que segue chamando a atenção de gigantes europeus. Quem esteve nas arquibancadas do Morumbi no último domingo não foi só a torcida cruz-maltina. Representantes do Mônaco, da França, marcaram presença para observar de perto a jovem promessa, que brilhou mais uma vez com gol e boa atuação. E vamos ser sinceros, se o objetivo era avaliar o talento do garoto, eles devem ter voltado para a Europa com uma impressão mais do que positiva. O Ryan não é só mais uma promessa. Ele é um dos nomes mais badalados da nova geração do futebol brasileiro. Aos 19 anos, já se fala em valores altíssimos para uma possível transferência. E não é para menos. O Vasco sabe o que tem nas mãos e não pretende facilitar a saída do jogador. A multa atual gira em torno dos 40 milhões de euros, mas a ideia do clube é renovar com o atleta em breve e aumentar esse valor para 60, 70, talvez até 80 milhões de euros. Isso colocaria o jovem no patamar de joias como Endrick, vendido ao Real Madrid por cifras que, com bônus e metas, podem passar dos 400 milhões de reais. Ryan, aliás, tem a mesma idade que Endrick e também brilhou ao lado dele nas categorias de base. Ou seja, o potencial está ali, e o mercado sabe disso. E é justamente por essa razão que o Vasco vê em Ryan uma peça estratégica não só esportivamente, mas também financeiramente. Uma venda bem feita do atacante pode ajudar a resolver boa parte dos problemas financeiros do clube. A lógica é simples: se há muitos interessados, o preço sobe. E interessados não faltam. Além do Mônaco, nomes como Barcelona, Paris Saint-Germain, Chelsea, Tottenham, Real Madrid e até clubes árabes como Al Hilal e Al Ahly monitoram a situação. Mas a diretoria vascaína não está disposta a abrir mão fácil. Pelo contrário. A postura é de valorização máxima do ativo e negociação só se for por um valor justo para o Vasco. Enquanto isso, no setor defensivo, uma reviravolta obrigatória deve acontecer. Isso porque o clube praticamente dá como encerradas as chances de contratar o zagueiro Carlos Cuesta.
A negociação com o Galatasaray estava avançada. O Vasco apresentou uma proposta considerada boa pelo clube turco, que também recebeu uma oferta do Spartak Moscou. Ambas foram aceitas e colocadas na mesa do jogador, que agora decide seu futuro. E aí é que a coisa complica. A proposta salarial do time russo é muito superior à do Vasco, e isso pode pesar bastante na escolha final. O Vasco ainda tenta convencer o atleta com um projeto esportivo mais atraente, destacando o futebol brasileiro como vitrine e a possibilidade de visibilidade para a seleção colombiana. Mas, pelo que tudo indica, Cuesta está mais próximo de acertar com o Spartak. Uma decisão que, embora compreensível do ponto de vista financeiro, frustra os planos da diretoria cruz-maltina. Diante desse cenário, o clube já começa a buscar alternativas no mercado. Um dos nomes que segue no radar é Gabriel Paulista. O zagueiro, que não atuou recentemente e tem seu nome especulado em vários veículos, é visto como uma opção viável. As negociações ainda são tratadas com cautela, mas o interesse é real. E mais, a diretoria também está em contato com outros defensores, embora os nomes ainda estejam sendo mantidos sob sigilo. O objetivo é reforçar o setor com pelo menos um zagueiro experiente que chegue para ser titular imediato. E se tem jogador saindo e reforço chegando, a novidade que mais empolga o torcedor pode ser mesmo o acerto com Matheus França. O meio-atacante, revelado pelo Flamengo e atualmente no Crystal Palace, está muito próximo de ser emprestado ao Vasco. O clube inglês já sinalizou positivamente para o negócio, embora tenha deixado claro que não aceita incluir opção de compra. Ou seja, seria um empréstimo seco, apenas até o fim da temporada. Mesmo assim, a chegada de Matheus França é vista com bons olhos por Fernando Diniz, que já teria provado o nome e vê nele um jogador com capacidade de desequilibrar. Matheus França é natural do Rio de Janeiro e foi tratado durante muito tempo como uma das maiores promessas da base rubro-negra. Chegou a ser vendido ao futebol europeu por cifras milionárias, mas não teve o espaço esperado na Premier League. Agora, vê no retorno ao Brasil uma chance de retomar o protagonismo e voltar a ter sequência. Segundo informações de bastidores, o jogador é torcedor do Vasco desde pequeno e estaria realizando um sonho de infância ao vestir a camisa do clube. Além disso, o fato de poder trabalhar com Fernando Diniz é outro ponto que pesa a favor do cruz-maltino nessa negociação. Apesar de ter sofrido uma lesão séria recentemente, uma fratura na região da costela que o afastou dos gramados por quase um ano, Matheus voltou a atuar na reta final da temporada passada e já está recuperado. Aos 21 anos, ainda tem muito a entregar e pode ser uma adição de peso ao elenco vascaíno. O salário, claro, é alto, gira em torno de R$ 1.300.000 por mês. Mas o Vasco está disposto a fazer o esforço financeiro para garantir um jogador de qualidade reconhecida e com potencial para elevar o nível técnico do time. O acerto ainda não está fechado, mas as conversas avançaram bastante e o anúncio oficial pode acontecer nos próximos dias. A diretoria mantém cautela, mas o otimismo é grande. A ideia é fechar o negócio quanto antes para que Matheus já esteja à disposição de Diniz nas próximas rodadas. A torcida, claro, já começa a sonhar. Afinal, um meio-campo com Paulinho, Payet e Matheus França dá outra cara ao time. Mais qualidade, mais criatividade e mais repertório ofensivo. E tudo isso acontece em um momento no qual o Vasco precisa de reforços pontuais, mais certeiros. A caminhada para fugir de vez do rebaixamento e sonhar com voos mais altos ainda está longe de terminar. Mas os primeiros passos estão sendo dados com firmeza. O elenco começa a ganhar corpo, as peças vão se encaixando e o ambiente está favorável. O desafio agora é manter esse ritmo, buscar os 3 pontos contra o Juventude e continuar subindo. Porque o torcedor, esse sim, já voltou a acreditar. Mas é claro que, mesmo com esse clima otimista e de reconstrução dentro do Vasco, existem ainda muitas interrogações sobre o que vem por aí. Afinal, o torcedor sabe que o Campeonato Brasileiro não dá trégua. E a cada rodada, a pressão aumenta. É preciso seguir pontuando, porque uma sequência ruim pode rapidamente colocar tudo a perder. Por isso, o confronto contra o Juventude é tratado como uma verdadeira decisão. O jogo acontece em Caxias do Sul, no estádio Alfredo Jaconi, onde o time da casa costuma ser muito forte. Gramado pesado,
clima frio, pressão da torcida adversária. Nada disso vai facilitar a vida do time carioca. Mas é exatamente nesses momentos que um clube gigante como o Vasco precisa mostrar grandeza. Fernando Diniz sabe que não terá vida fácil. O Juventude vem oscilando, é verdade, mas jogando em casa costuma complicar qualquer adversário. É um time bem organizado, que marca forte e joga com intensidade. Além disso, sabe que esse jogo atrasado pode colocá-los em posição mais confortável na tabela. A expectativa é de um duelo truncado, com muita disputa no meio-campo e pouca margem para erro. A bola parada, por exemplo, pode ser decisiva. Por isso, o elenco vascaíno vem trabalhando bastante esse tipo de jogada nos treinamentos. Detalhes que fazem a diferença em partidas desse tipo. O que joga a favor do Vasco é a confiança. A vitória convincente sobre o Santos deu moral. Jogadores como Payet, Vegetti, Raen e Sforza cresceram muito de rendimento nas últimas partidas. E o entrosamento do time, que antes parecia travado, começa a fluir. O meio-campo tem mais mobilidade, os laterais apoiam com mais confiança e a defesa parece menos exposta. Tudo isso é resultado do trabalho que vem sendo feito nos bastidores. Fernando Diniz, aos poucos, vai moldando o time ao seu estilo. Um time que propõe jogo, que tem posse de bola, mas que também sabe ser agressivo. E esse equilíbrio pode ser o diferencial nessa reta decisiva do campeonato. Mas não é só dentro de campo que o clube se movimenta. A diretoria segue atenta ao mercado, justamente porque sabe que o elenco ainda precisa de ajustes. A perda quase certa de Carlos Cuesta obrigou o clube a reavaliar sua lista de prioridades. O planejamento era fechar com o colombiano para reforçar o sistema defensivo, mas com a possível ida para o Spartak Moscou, o foco se volta para outras opções. E aí entra o nome de Gabriel Paulista com mais força. O defensor, que recentemente rescindiu com o Atlético de Madrid, está livre no mercado e agrada ao departamento de futebol do Vasco. Experiente, com passagem por grandes clubes da Europa, Gabriel pode trazer a liderança e a solidez que o sistema defensivo ainda precisa. O que pesa a favor do Vasco é o projeto esportivo e a chance de Gabriel atuar em um clube de massa, com visibilidade, e que vive um processo claro de reconstrução. A diretoria acredita que esse pacote pode seduzir o jogador, mesmo que outras propostas financeiramente mais vantajosas cheguem à mesa. O futebol brasileiro, afinal, vem se mostrando uma alternativa interessante para atletas experientes que buscam novos desafios ou maior protagonismo na reta final de suas carreiras. E Gabriel Paulista se encaixa nesse perfil. O zagueiro ainda tem lenha para queimar, e vir ao Vasco pode ser uma chance de retomar a regularidade e se recolocar no cenário internacional. Ao mesmo tempo, o clube também segue monitorando jovens talentos e possíveis oportunidades de mercado. A chegada de Matheus França, por exemplo, é vista como estratégica. Um jogador jovem, talentoso e que pode não só ajudar dentro de campo, mas também se valorizar para uma eventual venda futura. É um modelo que o clube precisa adotar com mais frequência, especialmente diante do cenário financeiro ainda delicado. E por falar nisso, o Vasco está de olho em outras promessas que atuam fora do Brasil e que podem chegar por empréstimo. Jogadores que, por diversos motivos, não se firmaram na Europa e veem com bons olhos um retorno temporário ao futebol brasileiro para ganhar minutos, ritmo e visibilidade. Mas é claro que, para tudo isso dar certo, é preciso que a diretoria mantenha a organização e a coerência nas decisões. A pressão por reforços é grande, principalmente por parte da torcida, que quer ver um time competitivo e com peças que cheguem para resolver. Mas o clube não pode cometer os mesmos erros do passado, trazendo jogadores apenas por nome ou por empolgação. O perfil ideal precisa ser traçado com calma, respeitando a realidade financeira e as necessidades táticas do time. E nesse sentido, parece que o Vasco está começando a acertar a mão. As últimas contratações mostram um padrão mais criterioso, com atletas que chegam para somar de verdade. Ainda assim, o torcedor segue na expectativa. Porque sabe que o Campeonato Brasileiro é longo, desgastante e cheio de armadilhas. Lesões, suspensões, desgaste físico, convocações para seleções. Tudo isso pode atrapalhar o planejamento.
E por isso, um elenco equilibrado e com opções em todas as posições é fundamental. Hoje, o Vasco tem uma base mais sólida, mas ainda carece de reposições em algumas posições. A zaga é uma delas. E com a possível saída de Capasso e a incerteza sobre Cuesta, a urgência por pelo menos 2 reforços na defesa aumenta consideravelmente. Outro ponto importante é a gestão do elenco. Fernando Diniz terá um papel fundamental nesse processo. Ele precisa manter o grupo motivado, fazer rodízios inteligentes e extrair o máximo de cada jogador. A maratona de jogos não perdoa, e o técnico já sabe que será necessário lidar com desfalques e adaptações constantes. Por isso, os treinamentos têm sido intensos, com foco em ajustes táticos, condicionamento físico e alternativas de jogo. A comissão técnica trabalha para que o time consiga manter um padrão mesmo com mudanças pontuais. E isso, claro, exige concentração e comprometimento de todos. Nesse aspecto, o ambiente interno do clube ajuda bastante. Depois de meses turbulentos, com crise, protestos e desconfiança, o clima no Vasco mudou. A vitória sobre o Santos foi mais do que 3 pontos. Foi uma demonstração de que o grupo está unido, focado e disposto a reverter a situação. A presença da torcida, mesmo fora de casa, foi outro ponto marcante. O Morumbi virou palco de uma verdadeira festa cruz-maltina. E essa conexão entre arquibancada e campo pode ser um fator decisivo nessa reta final. Quando o torcedor compra a ideia, o time cresce. E parece que, finalmente, a confiança voltou. Ainda assim, ninguém no clube se ilude. Os dirigentes, a comissão técnica e até mesmo os jogadores sabem que a caminhada é longa. Não dá para relaxar. Cada ponto conquistado será suado, e cada deslize pode custar caro. O objetivo, por enquanto, é claro, se afastar da zona de rebaixamento e conquistar a permanência na Série A. Depois disso, aí sim, pensar em objetivos maiores. Mas para isso acontecer, o Vasco precisa seguir no caminho certo, fazendo boas escolhas dentro e fora de campo, mantendo o foco e aproveitando o bom momento para somar o máximo de pontos possível enquanto a maré está favorável. E claro, não dá para esquecer da importância de uma base forte nesse processo. O Vasco sempre foi um celeiro de talentos, e Ryan é só mais um exemplo disso. O clube precisa continuar investindo nas categorias inferiores, lapidando jovens com potencial e dando espaço para que eles possam crescer. Isso é fundamental não só para o futuro esportivo do time, mas também para a saúde financeira da instituição. Vender bem, na hora certa, é uma arte. E para isso, é preciso planejamento, paciência e visão. O caso de Ryan está sendo tratado com todo o cuidado possível justamente por isso. O Vasco não quer apenas lucrar, quer maximizar o retorno e garantir que o jogador saia pela porta da frente, valorizado e com legado. O mesmo vale para possíveis contratações jovens que podem vir da Europa ou mesmo de outros clubes brasileiros. Jogadores com perfil de recomeço, que precisam de uma nova oportunidade, muitas vezes chegam com fome de bola e vontade de mostrar serviço. E o Vasco pode ser o palco perfeito para isso. Desde que, claro, a diretoria saiba filtrar bem as opções e tenha clareza sobre o que o elenco realmente precisa. Porque, no fim das contas, cada reforço precisa ser uma peça que encaixe no quebra-cabeça. E não apenas um nome para agradar torcida ou imprensa. Nesse momento, o Vasco vive um delicado equilíbrio entre reconstrução e ambição. O clube ainda carrega as cicatrizes dos últimos anos, mas mostra sinais claros de amadurecimento institucional. A SAF vai ganhando corpo, a gestão tenta ser mais profissional, e os resultados começam, ainda que timidamente, a aparecer. Mas isso não significa que os problemas acabaram. Longe disso. A folha salarial ainda exige cuidados, os débitos do passado seguem assombrando e a pressão da torcida nunca vai desaparecer. O que mudou foi a postura. E só isso já é um grande passo. Com a chegada de reforços como Matheus França, a possível contratação de Gabriel Paulista e a valorização de ativos como Ryan, o clube começa a montar um plano mais estruturado. Não é garantia de sucesso, mas é um caminho promissor. E se dentro de campo o time continuar correspondendo, somando pontos e apresentando um futebol mais competitivo, a temporada pode terminar com um saldo positivo.
Não necessariamente com vaga em competição internacional, mas com a certeza de que o pior já passou. E isso, para o torcedor vascaíno, já é motivo de alívio. O importante agora é manter os pés no chão. Não se empolgar demais com uma vitória e nem se desesperar diante de uma derrota. O Campeonato Brasileiro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A consistência é mais importante do que o brilho momentâneo. E o Vasco, que já sofreu demais com altos e baixos nos últimos anos, precisa entender isso. Um passo de cada vez, uma rodada de cada vez. Mas com foco, trabalho e convicção. Porque quando essas três coisas andam juntas, os resultados tendem a aparecer. E a próxima página dessa história começa a ser escrita já no confronto contra o Juventude. 3 pontos que podem mudar o rumo da temporada, aliviar a tabela e reforçar ainda mais a confiança do elenco. Não será fácil, longe disso. Mas é exatamente nessas horas que se vê a força de um clube gigante. E o Vasco, todos nós sabemos, nasceu para grandes momentos. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Sussurros têm circulado pelo meio do futebol brasileiro sobre a mais recente reviravolta na carreira de Daverson, e eles parecem cada vez mais credíveis. Segundo fontes próximas aos clubes envolvidos, Daverson rescindiu oficialmente seu contrato com o Fortaleza, uma movimentação que chamou a atenção de torcedores e comentaristas esportivos. A notícia gerou intensa especulação sobre os motivos por trás da decisão, com alguns insiders sugerindo que a saída do atacante foi impulsionada por uma combinação de ambição pessoal e planejamento estratégico de carreira. O Fortaleza, que vinha contando com a presença física e a capacidade de finalização de Daverson, agora enfrenta um possível vazio em suas opções ofensivas, provocando efeitos na reorganização tática do elenco. Enquanto isso, o Vasco da Gama, clube de tradição e com uma base de torcedores apaixonada, teria se movimentado rapidamente para garantir a contratação, oferecendo um contrato condizente com a crença no impacto que o jogador pode gerar. A transição é comentada como um grande feito para o Vasco, considerando a reputação de Daverson em momentos decisivos sob pressão. Conversas nos bastidores indicam que a chegada do atacante pode elevar o desempenho ofensivo da equipe, mas há rumores sobre o tempo necessário para sua adaptação ao sistema vigente. Observadores analisam se o movimento trará resultados imediatos e se Daverson retomará a forma que o tornou procurado por diversos clubes brasileiros. Insiders afirmam que o processo de negociação entre Daverson e o Vasco da Gama foi discreto, porém intenso, evidenciando a complexidade crescente das transferências no futebol brasileiro. Rumores indicam várias rodadas de conversa, envolvendo não apenas questões financeiras, mas também tempo de jogo, expectativas de função e possíveis responsabilidades de liderança dentro do elenco. Torcedores nas redes sociais debatem se o estilo de jogo do atacante se encaixa na filosofia tática do Vasco, que frequentemente prioriza transições rápidas e pressão agressiva. Analistas destacam que a experiência de Daverson em múltiplos clubes brasileiros oferece um entendimento aprofundado do campeonato nacional, fator que pode ser decisivo em sua adaptação. Além disso, sua força física e presença aérea são vistas como complementos à estratégia ofensiva do Vasco, podendo ser determinantes em jogadas abertas e bolas paradas. Apesar do otimismo, há rumores cautelosos, sugerindo que o jogador precisará de tempo para se familiarizar com o ambiente do clube e as expectativas da torcida. O debate reflete a incerteza que acompanha contratações de destaque, onde uma única aquisição pode impactar moral, dinâmica interna e coesão tática. À medida que especialistas analisam as implicações, a comunidade do futebol se mantém atenta a cada passo do atacante e especula sobre seu potencial para redefinir a identidade ofensiva do Vasco. O momento escolhido para a transferência de Daverson aumentou ainda mais o burburinho sobre o mercado de passes no Brasil. Fontes indicam que considerações estratégicas foram determinantes na decisão, incluindo a necessidade de atuação antes dos confrontos decisivos da temporada. Rumores apontam que o Vasco enxerga a contratação como uma oportunidade não apenas para incrementar a produção de gols, mas também para enviar uma mensagem aos rivais sobre suas ambições. No Fortaleza, a reação foi mista, com alguns insiders demonstrando desapontamento pela perda de um jogador que contribuiu constantemente.
No entanto, há sussurros de compreensão mútua, sugerindo que a separação foi amigável e guiada por questões profissionais, não por conflitos. Analistas especulam que a chegada de Daverson pode despertar competitividade entre os atacantes do Vasco, elevando o desempenho do grupo. Entre torcedores, há uma constante análise das possíveis reações no vestiário, baseada em publicações enigmáticas e dicas nas redes sociais. Rumores adicionais indicam que a movimentação pode abrir precedentes para futuras transferências, com clubes buscando reforços no meio da temporada. A combinação de intenção estratégica, timing e impacto potencial garante que o futebol nacional permaneça atento a cada atualização sobre a integração de Daverson no Vasco, mantendo a história em constante desenvolvimento. A especulação segue intensa sobre como Daverson se adaptará às exigências do Vasco, com insiders destacando oportunidades e desafios. Fontes próximas ao clube indicam que a comissão técnica já planeja treinos específicos para acelerar sua assimilação, focando em posicionamento, entrosamento com meio-campistas e finalização sob pressão. Rumores indicam que o jogador demonstrou entusiasmo pela chance de atuar em um clube histórico, ciente das expectativas elevadas. Observadores conectam padrões de desempenho anteriores à filosofia ofensiva do Vasco, analisando se a capacidade de intervenção decisiva se traduzirá em resultados imediatos. Nas redes sociais, torcedores mostram otimismo e ceticismo, analisando lances passados, estatísticas e relatos de jogos anteriores. Paralelamente, surgem boatos sobre possíveis oportunidades comerciais, ligadas à repercussão da contratação. Analistas afirmam que, caso Daverson se firme rapidamente, poderá inspirar movimentações semelhantes entre atacantes experientes em busca de revitalização. Rumores sobre ajustes táticos incluem informações que valorizem suas qualidades sem prejudicar a coesão da equipe. A expectativa sobre sua estreia, sequência de gols e entrosamento com companheiros mantém Daverson como pauta constante, garantindo que cada treino e declaração sejam observados com atenção pela torcida e pela mídia esportiva. Entre os rumores, insiders indicam que a contratação de Daverson pode gerar efeitos além do desempenho imediato do Vasco. Boatos sugerem que sua presença pode influenciar futuras estratégias de transferência, estimulando o clube a buscar reforços complementares para a profundidade e versatilidade ofensiva. No Fortaleza, especulações persistem sobre possíveis substitutos, com relatos de que observadores já analisam atacantes capazes de suprir a lacuna deixada. Fóruns e redes sociais refletem opiniões divididas, equilibrando o respeito pelos feitos do jogador no Fortaleza e expectativa pelo que pode realizar no Vasco. Analistas afirmam que a movimentação é reflexo de tendências mais amplas no futebol brasileiro, onde rescisões estratégicas e contratações de meio de temporada visam vantagem competitiva. Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre como Daverson lidará com pressão de torcedores, dinâmica interna e cobertura midiática, destacando a importância da preparação psicológica. À medida que a história se desenrola, há especulações sobre seu impacto nos próximos jogos, possíveis marcas de gols e se a transferência poderá redefinir o cenário competitivo do campeonato. A circulação contínua de boatos e as altas expectativas garantem que a trajetória de Daverson permaneça uma das narrativas mais observadas do futebol brasileiro no momento. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.